A sabedoria de Cristo deve dar sabor a todas as nossas ações. Evangelho segundo São Marcos, capítulo 9, versículos do 41 ao 50. Meus irmãos e minhas irmãs, Jesus continua a sua caminhada para Jerusalém e chega a Cafarnaum. São Marcos insere aqui uma coleção de ensinamentos sobre o discipulado. Aparentemente, eles estão desligados entre si, mas neles nós encontramos algumas palavras-chave que os ligam uns aos outros. As expressões como em nome de Cristo ou por ser de Cristo, que já foram anunciadas nos versículos 37, como o termo escândalo no versículo 42, que antecipa todo o contexto dos versículos seguintes, do 43 ao 48. E a sentença conclusiva, que traz a simbologia do sal, que apela para os versículos anteriores. No texto que nós escutamos hoje na liturgia, Jesus começa a tratar do acolhimento, apontando alguns gestos simples, feitos em seu nome, porque é Ele que dá significado às ações humanas e lhes confere valor de eternidade. Depois, Jesus fala do escândalo. Quem põe obstáculos àqueles que ainda são frágeis na fé, merece uma pena severa. Nos versículos 43 ao 47, São Marcos adota a linguagem paradoxal para indicar a radicalidade e a dureza do juízo. É melhor sacrificar os órgãos vitais do que aderir ao pecado e cair na condenação eterna. As imagens do sal e do fogo servem para retomar o tema do sacrifício de si mesmo em vista da preservação ou da purificação do pecado. Veja, a sabedoria de Cristo deve dar sabor a todas as nossas ações. O fogo do amor deve arder sempre para pôr a nossa vida ao serviço da comunhão. É preciso se dispor a perder, para tudo ganhar, pois como já vimos anteriormente, quem quiser salvar a sua vida há de perdê-la, mas quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho há de salvá-la. São Marcos capítulo 8, versículo 35. Na primeira leitura de hoje, relembramos que uma das primeiras coisas que aprendemos, tanto na nossa própria experiência quanto nas lições iniciais que nos ensinam a viver no mundo, é a importância fundamental do mais primitivo dos instintos, o instinto da sobrevivência. No entanto, o livro do Eclesiástico nos adverte com uma firmeza. Com força nos diz: não sigas o teu instinto, não sigas a tua força, nem andes atrás das paixões do teu coração. Nessa leitura é apresentado duas ilusões que estão sempre à espreita e correm o risco de nos aprisionar ao instinto de sobrevivência e de nos impedir de abrir espaços para o desejo de uma vida plena. A primeira é a presunção tola e infundada, que pode afirmar: eu me basto. A segunda é a inadmissível ilusão de poder dizer: quem me dominará? Esse modo de pensar não nos leva longe, pois na realidade nos separa da fonte da vida, aquela fonte sem a qual só podemos definhar ou perder o que há de melhor em nossa humanidade. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, somos lembrados de que não devemos abusar nem mesmo da compaixão divina, conscientes de que, junto dele, há misericórdia e justiça. Se lembre disso. Conscientes de que junto dele há misericórdia e justiça. O Senhor Jesus radicaliza ainda mais as exortações do Eclesiástico, questionando de forma mais profunda o instinto de conservação que carregamos dentro de nós como uma força de autoproteção. Ele chega a dizer algo que parece exatamente o contrário. Se tua mão te leva a pecar, corta-a. Se teu pé te leva a pecar, corta-o. E se teu olho te leva a pecar, arranca-o e joga-o fora. Jesus nos convida a substituir
o instinto de sobrevivência e o impulso de autopreservação pelo desejo de cuidar dos outros, especialmente daqueles que chama de os pequeninos que creem em mim. São Marcos capítulo 9, versículo 42. Aqui Jesus não se refere à fé em termos meramente dogmáticos, mas à confiança radical que os pobres e os pequenos depositam em Deus, já que não podem presumir que se bastam a si mesmos. Eles, forçados a enfrentar diariamente sua vulnerabilidade absoluta, são um exemplo dessa dependência. O Evangelho mais uma vez nos convida a orientar nossa vida e nossas escolhas não pelo instinto de autoconservação, mas pelo desejo de crescer e de esperar junto com todos, sempre a partir dos últimos. Essa perspectiva nos ajuda a compreender melhor a afirmação do Senhor que conclui a leitura do Evangelho, pois cada um será salgado como um fogo, salgado com fogo. O sal é bom, mas se o sal perder o sabor, com que o temperareis? Logo em seguida, Jesus nos deixa uma exortação que merece toda a nossa atenção. Tende sal em vós mesmos e vivei em paz uns com os outros. Para os antigos, o sal não servia apenas para dar sabor, mas sobretudo para conservar os alimentos. O Senhor Jesus nos lembra que o nosso maior esforço deve estar voltado para a conservação da paz entre nós, o que significa cuidar da vida de todos para que haja alegria para todos. A expressão, se alguém escandalizar um desses pequeninos que crê em mim, faz uso do verbo grego escandalizou, que significa fazer tropeçar, causar queda espiritual, desviar alguém da fé ou conduzir ao pecado. Por isso é necessário ser salgado, e o termo grego utilizado é alistesetai, do verbo alisou, que significa conservar com sal, que pode ter duas conotações: a purificação, como os sacrifícios eram salgados no livro de Levítico, capítulo 2, versículo 3, e a provação pelo fogo, associado ao sofrimento que purifica. O sal aponta para a pureza, a preservação espiritual e a fidelidade. Se o discípulo perde o sabor, ou seja, perde o seu compromisso com Cristo, torna-se inútil para o reino. Em síntese, Jesus apresenta um chamado radical ao discipulado responsável e puro. É necessário pequenos atos de bondade que têm valor eterno e nunca escandalizar os fracos na fé, porquanto este ato é um pecado gravíssimo. Eliminar o pecado exige uma atitude firme e decisiva, pois o juízo de Deus é real e implica consequências externas. Quer dizer, implica consequências eternas. Porquanto o sal do discipulado será sempre a fidelidade que deve ser mantida para perseverar, para preservar a integridade do testemunho cristão. Eu e você, nós somos convidados a uma vida de integridade, de pureza e de responsabilidade, para refletirmos juntos sempre que esta é a santidade do reino de Deus em cada aspecto do nosso viver. Que a nossa vida tenha o sabor da presença de Cristo. Uma santa quinta-feira para você e sua família. Que Deus te abençoe, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Paz e misericórdia.